Olá, boa noite, com uma convidada muito especial, onde a gente vai falar sobre cultura organizacional na prática, principalmente sobre modelagem de cultura organizacional na prática. Então, eu estou muito feliz com os resultados dessas lives e hoje eu vou trazer aqui para conversar com a gente uma consultora organizacional de desenvolvimento humano também, voltada inclusive para a segurança do trabalho. Lê, que prazer ter você aqui. Obrigada por ter aceitado esse convite para conversar um pouquinho aqui com a gente, né? E contar um pouco aí da sua trajetória. E, enfim, tenho certeza que essa conversa vai enriquecer as pessoas que estão ouvindo. Tenho certeza absoluta disso, porque eu te conheço. E tudo que você traz é sempre muito enriquecedor. E aí eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui. Eu vou apresentar a Letícia do ponto de vista currículo e do ponto de vista de carreira, e depois vou falar da Letícia, o como eu estou aprendendo a me perceber. Bom, é, minha primeira formação foi em RH. Eu fiquei um bom tempo brigando, porque essa minha primeira formação tinha sido em RH, porque eu fiz vestibular para fazer moda. E aí depois que o vestibular acabou saindo, eu acabei optando por RH. E tanto RH quanto moda não era nenhuma das formações que eu queria. Eu queria fazer psicologia na época, mas na época, meu pai, ele sempre foi autônomo, né? E ele acabou adoecendo. E ele ficou sem trabalhar. Ele falou, não tem como eu pagar uma faculdade para você. Se você quiser, você vai trabalhar para você fazer a sua faculdade. E aí eu dei muita sorte. Eu digo assim, que na minha carreira, eu sempre tive muita sorte e eu sempre tive muita oportunidade. Eu comecei a trabalhar e o meu primeiro emprego registrado foi na área de RH, na área de treinamento e desenvolvimento. Então, quando eu comecei a fazer faculdade de RH, eu já estava trabalhando em RH e comecei a vivenciar o que era o RH. Fui me especializar, porque era uma faculdade na época de 2 anos, eu acabei optando por RH por ser uma faculdade com um valor de investimento menor na época. E aí acabei gostando da ideia, me especializei em psicologia organizacional. Quando eu fiz a psicologia organizacional, falei, gente, como é legal desenvolver pessoas. E como é legal desenvolver pessoas dentro das organizações. E daí, desde aquela época, eu fui fazendo uma formação atrás da outra, até hoje. Eu não sei se isso é um acerto, se é um erro a gente estudar, né, freneticamente, mas assim, o que eu percebo dessa jornada de estudos é que ela me trouxe, ampliou muito a minha visão sobre o ser humano, sobre o como o ser humano funciona e o como que e o como que isso se aplica dentro das empresas, porque as formações que eu fiz para desenvolvimento organizacional, elas acabavam não considerando o desenvolvimento integral. Então, desde que eu fiz a minha especialização em psicologia organizacional, fui estudar programação neurolinguística, inteligência emocional, eu fui me certificar em relações humanas, em comunicação, fiz uma formação em terapia para entender o desenvolvimento do ser de um ponto de vista integral, uma formação de 1 ano e meio para entendimento de desenvolvimento integrativo e desenvolvimento sistêmico. Gostei muito dessa pegada do desenvolvimento do ser integral. Eu fiz uma formação também para trabalhar com atendimentos individuais baseado na filosofia do Theta Healing, que é para a gente entender mais sobre os mecanismos da mente, sobre as crenças e como trabalhar no desbloqueio de tudo isso e na reorganização desses padrões mentais para um fluido maior do posicionamento do próprio ser. Que mais? Fiz uma formação em coaching ontológico também. Eu tinha muito preconceito contra o coaching, mas depois que eu fiz, eu falei, gente, que negócio interessante! Gostei muito de entender as técnicas do coach, a ferramenta, e do quanto é bom essas ferramentas no ambiente organizacional, né? Para o RH, para as lideranças,
para os gestores, e eu fiz uma formação que é em coaching ontológico, que eu senti que encaixou muito assim com a linha de estudo que eu já vinha me aprofundando, que é uma metodologia que ela respeita o momento da mentalidade do ser e vai auxiliando ele através da reflexão a encontrar esse caminho que é possível para ele no momento, que às vezes a gente não dá conta, né? Então, a gente costuma dizer dentro do coaching ontológico que é o coaching do possível, o que cabe no momento ali para aquele indivíduo. Me formei também pelo Instituto Internacional de Segurança Psicológica como facilitadora de segurança psicológica de times e isso, me ampliou muito a minha visão de como eu estava tocando os meus projetos também, porque eu vi o desenvolvimento humano e organizacional como algo grandão, era a responsabilidade do RH, da empresa dar conta de desenvolver todo mundo. E a segurança psicológica de times, ela me trouxe esse entendimento do desenvolvimento dos times. E ao mesmo tempo em que eu fiquei muito culpada por ter conduzido alguns processos no histórico sem ressentimento, eu fiquei também muito feliz, porque eu falei, gente, é muito mais fácil a gente olhar o desenvolvimento organizacional do ponto de vista de times. E fiz também, recentemente, a minha formação em modelagem de cultura organizacional, baseado no método Cultura Humana de Trabalho, que foi assim, foi uma quebradeira, eu entrei em vários conflitos, também porque eu entendi que é muito mais fácil do que eu imaginava e que eu passei muito tempo brigando com os clientes, brigando com os líderes, brigando com algumas iniciativas, elas não duravam. Algumas iniciativas os clientes não compravam e algumas iniciativas eu forçava. Então, e assim, e aí essa Letícia pessoa, profissional, eu comecei a me desenvolver na área de RH nesse ano de 2009, treinamento e desenvolvimento, educação corporativa, porque a empresa que eu estava trabalhando, ela fez fusão na época, empresa que já tinha educativa, e a gente precisou integrar, né, as filosofias de desenvolvimento humano e organizacional. Eu fui convidada para participar da integração desse projeto, então fui fazer benchmark na Universidade do McDonald's, que é a Universidade de Hamburgo, e na época o time falou assim, nossa, mas eu nem sabia que Hamburgo estudava, piadinha, mas sem graça. Mas, na época, eu não sei se ainda é seu nome, fiz benchmark na Universidade da PepsiCo, e isso me trouxe muito uma visão também de desenvolvimento de pessoas de um ponto de vista mais amplo. E aí nessa época que eu comecei a trabalhar em RH, eu já comecei a lecionar também, na época para jovem aprendiz, depois para curso de formação técnica e depois para ensino superior. E aí o que me acontece? Quando eu fui lecionar para formação de ensino superior, ai, será que tá falhando? Você tá me ouvindo? Não, tô te ouvindo bem. Na faculdade eu conheci um aluno, que ele era consultor da Natura. E ele me encheu muito o saco. Falou, professora, você tem muito pegada de consultora, vamos abrir uma consultoria. E eu fiquei muito irritada com as abordagens dele, porque eu já estava trabalhando também em uma consultoria em Sorocaba e já estava dando aula em faculdade. Eu falei, não quero, eu tô bem. Tá show de bola, eu tô amando a vida que eu tô levando. Ele me encheu muito o saco e a gente abriu a consultoria. Essa sociedade não deu certo na época, a gente ficou por 3 meses e aí eu precisei, como a gente desfez a sociedade, eu falei, agora eu preciso entender como que eu sigo com essa consultoria e o que eu faço para essa consultoria dar certo. Comecei a vender palestra, as abordagens que eu estava fazendo na época para consultoria, para desenvolvimento de líderes, abordando RH, eu não tive abertura, pelo menos aqui na cidade de Sorocaba, e eu tinha muita demanda para palestra porque era algo que eu já fazia. E olha o que me aconteceu. Eu comecei a ser chamada para dar palestra para CIPAT, evento de saúde e segurança, e aí comecei a fazer muita palestra para CIPAT e comecei a entender a realidade por detrás das iniciativas de saúde e segurança da organização. Então foi nessa época, entre 2014 e 2015, que eu conheci a cultura de segurança, e foi nessa época que eu comecei a estudar sobre cultura organizacional, cultura de segurança, e estou até hoje atuando nessa área, mas aí depois eu
a gente vai avançando, eu acredito, né? E eu vou te explicar os tropeções que eu dei no meio desse. Uhum. E aí, para finalizar, resido em Sorocaba, sou casada, tenho 4 filhos maravilhosos. Eu amo experienciar a vida. Se eu estudo, eu quero viver na prática e testar em mim. E às vezes eu dou uns mergulhos profundos, tenho dificuldade para voltar para a superfície, porque eu quero entender como que funciona. Escorpiana. Ana, adoro a vida. Eu gosto muito de estudar sobre a existência, sobre a física quântica, sobre a mecânica quântica, sobre o poder mental e sobre a capacidade que o humano tem de manifestar a sua própria realidade. É isso. Uau! Gente, essa é a Letícia, resumida, tá? Essa é a Letícia, é um resumo ainda da Letícia, né? Apesar de que você pode estar achando, nossa, quanta coisa, mas a Lê é incrível. A Lê é uma pessoa profunda, desde quando a gente se conheceu, né, Lê? A gente teve, assim, uma conexão muito, muito, muito interessante, assim, muito... E que a gente não tem isso com todo mundo, né? Enfim, e a gente se conheceu em 2017, eu acho, 18, alguma coisa assim, né? Quando eu me mudei para o interior, eu saí de São Paulo, fui morar em Itu, e aí fui fazer networking ali na região e a gente acabou se conhecendo, lembra? Perdão, foi 2018, porque o João Miguel já tinha nascido. Então foi 2018. Isso, ele já tinha nascido, é verdade, ele era um bebezinho ainda. Muito bem. Você tá me ouvindo bem? Parece que às vezes está dando um delayzinho. Você me ouve bem? Dando sim delayzinho, por isso que eu tô perguntando também. E aí, se cortar para mim, você me avisa. Se cortar para você, eu vou te Tá avisar bom, também. tá bom. Combinado, então. Bom, Lê, acho que você já adiantou muita coisa aqui do que eu ia te perguntar. Maravilhoso, né? Acho que a gente agora pode falar um pouquinho sobre as dificuldades que você teve ao longo desse caminho, né? Você já adiantou aqui que a formação em cultura, em modelagem de cultura organizacional, te trouxe várias quebras, né, de paradigma, muito provavelmente. E aí eu queria entender um pouco antes disso, né? Como é que foi para você antes de você conhecer essa metodologia, né, de modelagem de cultura, quais foram as dificuldades que você teve, né, quais foram os perrengues que você já passou? Então, ver como eu acabei entrando nesse universo de saúde e segurança ocupacional, a gente a gente chama muito isso de cultura de segurança. E aí eu vivenciei muito isso com os clientes, e nos clientes isso é muito forte também. Então, assim, eles me contratavam para desenvolver cultura de segurança. E lógico que eu vinha de RH, sempre estudando desenvolvimento humano. Quando me chegavam essas demandas de projeto, eu falava assim, que delícia! Vamos desenvolver a cultura de segurança. E aí começava por onde tem que começar. Diagnóstico, para a gente entender, né? Aonde que o que está acontecendo aqui nessa organização, onde que a gente está pisando, resultado do diagnóstico, plano de ação. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, eu começava a entender o diagnóstico e via que muita coisa estava fora do lugar. Não estava funcionando como precisava funcionar de acordo com os procedimentos da organização. Eu falava assim, tá, mas tem procedimento para isso, tem programa para aquilo, né? A organização já está declarando, né, que ela acredita nisso, que isso daqui é valor para ela. Ela criou procedimento, ela implantou o programa e tudo isso não está funcionando. Então, isso daí é por conta de comportamento. E eu demorei muito tempo para entender o que não colava, por que existia, né, o institucional, o site da empresa, missão, visão e valores declarados, e os programas declarados, os procedimentos declarados, e o comportamento para cá e tudo isso para lá. E aí, Vê, é assim, eu vou falar da estrutura que eu aprendi no curso de modelagem e aonde que estava o meu erro e aonde que eu sempre sofri. Na formação em modelagem, você apresentou para a gente, eu não sei se seria 3 pilares ou princípios, que eu começo pelo autodesenvolvimento desse líder, e aí depois eu vou para o desenvolvimento desse time, das relações, e depois para o desenvolvimento da organização. São os 3 níveis, os 3 níveis. A hora que eu vi esses 3 níveis, eu queria fechar a tela do curso e sair correndo
por uma terapia. Eu falei, meu Deus, porque assim, eu já lia isso assim nos livros sobre cultura. Eu entendia tudo isso. Só que eu não entendia que isso era um fluxo. E que esse fluxo, níveis, eles precisavam ser respeitados. E que a partir do momento em que a organização também não entende que existem esses níveis de desenvolvimento da cultura, e a partir do momento em que a gente não trabalha nesses desenvolvimentos, a gente escorrega nas ações. E eu falei, meu Deus, eu estou tentando atuar aqui em cima, no último nível. E aí, o que me machucava? Porque assim, as empresas, elas já tinham tudo desenhado. As os procedimentos e os programas. E a gente já estava falando aqui, ó, né, do institucional, da organização, daquilo que a organização comunica. E aí eu chegava, eu tinha o diagnóstico na mão, eu usava ele a meu favor. Eu falei, olha, tá tudo aqui em cima, por que vocês não estão fazendo? E aí eu brigava com a organização, eu brigava com o departamento que me contratou, eu brigava com o sponsor do projeto. Quando eu ia fazer algum treinamento, eu já ia muito reativa, porque eu falava assim, há quanto tempo que vocês estão trabalhando isso aqui? E a gente não está tendo resultado. E assim, quando eu falo de resultado, desse olhar que eu tenho para a organização, que é de cultura de segurança, os resultados é assim: quantos dedos nós perdemos? Quantas pessoas nós queimamos? Né? Quantas pessoas estão afastadas porque a coluninha já não funciona mais? Né? Quantas pessoas estão cegas? Né? Quantas pessoas morreram esse ano? A gente sabe que, né, o universo industrial ele é assim, tem indicador de fatalidade. Então, quando a gente estava falando de indicador, a minha pergunta era por que esses são os nossos indicadores, sendo que tudo isso já está sendo declarado há muito tempo. E isso, assim, era muito agressivo nas minhas iniciativas com a empresa e com as pessoas que eu estava treinando. E num determinado momento, isso ficou muito agressivo para mim também. Que eu falava assim, o meu trabalho, a minha consultoria, os meus projetos, eles não dão resultado. E aí eu entendi que o caminho é o contrário. Aí eu posso falar um pouco do caminho, velho? Claro, claro, eu acho tão incrível isso que você está trazendo, né, Lê? Dessa frustração, né? Eu queria só pontuar isso, sabe? Que eu acho que assim como você, eu já me senti assim, né? E eu acho que muitos profissionais do desenvolvimento humano, né, de RH, já sentiram essa frustração de não conseguirem entender por que que as iniciativas não davam certo, né? Por que que sempre existiu um esforço enorme e eu sei o quanto os profissionais de RH trabalham, né? Os consultores trabalham, nunca foi esse o problema, mas o resultado nunca veio a contento, né? Como a gente gostaria que ele viesse. Então, acho que é muito importante reconhecer esse esforço que existe de profissionais como a gente, né? E de entender essa frustração que é gigante mesmo. Por que será que isso não funciona, né? E aí, claro, você pode falar sobre isso agora, por favor. E daí, Vê, quando eu entendi, né? E até eu falei assim, depois que eu fiz a formação, eu fui aplicar, né? A super doida de querer viver a coisa. E eu falei, gente, começa com o autodesenvolvimento das lideranças. E aí eu falei, tá, mas como que eu faço ele entender esse autodesenvolvimento dele? Porque ao mesmo tempo que eu tô falando de um autodesenvolvimento, de um ponto de vista de autoconsciência, autogestão e autoconhecimento, eu também estou falando, Vê, de um autodesenvolvimento dele com essas ferramentas, com esses procedimentos. Não tem como ele desenvolver a relação dele, se relacionar com esses programas, com o time, com os pares, com a organização, se a empresa não se certificou de que ele conseguiu entender o que ele vai fazer com aquele procedimento. O a serviço de que está esse programa? A serviço de quê? E aí
Nossa, eu ganhei muita velocidade nas minhas iniciativas. E aí, a hora que eu comecei a falar desses níveis e fazer esses questionamentos, eu percebi o sponsor do projeto com essa cara assim, ó. Tipo, você precisa parar de falar agora, Letícia. Fica quieta. E aí, essa cara assim de espanto do sponsor do projeto e também do RH. É assim, Vê, eu tô falando isso da minha vivência com os meus clientes. Eu sei que organizações, né, como a cultura mais forte, elas já sabem desses níveis. Né? Essas organizações que já entenderam esse caminho, elas já percorrem esse caminho para o fortalecimento e para a modelagem da cultura e para desenvolvimento de líderes. No caso dos clientes em que eu estou participando, a gente está numa cultura ainda muito embrionária no sentido de cuidado com pessoas e desenvolvimento de líderes. Então, é desse lugar que eu estou falando, não é de todas as organizações. Então, eu vi o RH assim, e eu vi o sponsor do projeto assim também. E aí, por que eles ficavam com esses olhos? Porque eles entenderam que não é só criar a informação, criar o procedimento, criar a filosofia, o programa e soltar. Falar, agora é isso, vamos fazer isso. E dar um treinamento e tá todo mundo pronto. E aí, juntos, nas ações, a gente entendeu o volume de responsabilidade do gestor que tem a iniciativa de modelar a cultura, nesse caso do lugar que eu estou falando, por exemplo, gerentes de saúde e segurança, coordenadores de saúde e segurança, diretorias de saúde e segurança, não é só cumprir requisitos legais, cumprir a legislação, proteger a máquina. Tem um trabalho na agenda que precisa ser colocado na agenda, que é a modelagem, que são os reforços, que são os ritos, e que é a calibração para saber se esse gestor que vai usar esses ritos, ele se desenvolveu nessas ferramentas. Porque se não fizer sentido para ele, a ferramenta, o procedimento ou aquele indicador, no final do mês, ele só vai subir no sistema e falar que fez. E no indicador, ele só vai justificar o resultado. E ele não vai saber como virar o jogo. E aí tem muita lição de casa. E aí foi isso. E aí, no primeiro nível aqui embaixo. E aí, quando eu comecei a dar consciência de que isso precisa ser vivenciado nas relações, não só com o time, mas no dia a dia, né? Pode parar para ler um comentário, ver? Claro, pode sim. Ah, da Kendra, é isso? É muito triste quando a área de segurança está querendo mudar e não conseguem trazer o RH junto. Cara, vê, é isso, é isso. E aí, em todos esses anos, eu, eu tinha essa consciência, mas eu não sabia fazer essa iniciativa, essa abordagem que a Kendra comentou. Porque na minha cabeça ainda tinha várias culturas. A cultura da inovação, a cultura de segurança, a cultura da sustentabilidade, a cultura da qualidade. E eu aceitava isso, era genuíno em mim. E aí eu falava, olha, vou deixar aqui a cultura da organização com o RH, vamos nós cuidar da cultura de segurança? E aí, assim, tem também uma questão do mercado, das empresas, de não terem esse entendimento. Não, Porque ninguém tem, quase ninguém tem. eles me contratam, eles não envolvem o RH no diagnóstico, não envolvem o RH no plano de ação. Então, Uau! tem um treinamento, assim, uma trilha de desenvolvimento para líderes que vem do RH e uma trilha para desenvolvimento de líderes em saúde e segurança que vem da área de segurança. Só que a gente está falando de mesma coisa, que é de cuidar de pessoas. Exatamente, é a mesma coisa. Enfim, tem várias outras coisas que eu tropecei, mas assim, só aí dos níveis já deu tudo isso.
Eu amava ver a sua cara nas aulas. Amava. Eram várias fichas caindo assim, né? Foi isso, Vê. E aí eu comecei a reajustar tudo isso, sabe? E trazer a responsabilidade para esses níveis, para a gente fazer esse desenvolvimento de cultura e essa transformação cultural com sustentação, com base, senão daqui a pouco o negócio cai, sabe? Sim, sei. Olha só, a Marina está aqui dizendo: nós da saúde achamos tão importante trabalhar com prevenção ao invés de tratar a doença já instalada. Exatamente. Isso serve para tudo, Marina, para tudo, né? E a Kendra aqui falamos sobre uma só cultura e o povo fica, uau! Aí a Cíntia, ninguém tem essa consciência mesmo, né? Vocês têm, meus alunos, agora vocês têm. Porque, Exatamente. E aí ah, vou ler o da Tati também. Fiz uma mudança em uma indústria francesa. Unifiquei o treinamento em parceria com a RH e a área de segurança. Exatamente. E é isso que eu tenho feito também, sabe, Ver? Agora uhum, sim, eu jogo. Ah, é só diagnóstico que a gente quer. Vamos entender para onde esse diagnóstico de cultura vai, né? Mas vamos chamar o RH para participar, porque vê, o RH já está cansado de ver modelo de diagnóstico. O é, RH aplica clima, avaliação de desempenho, feedback, matriz de competência, já está tudo pronto lá. E uhum, a gente usar disso para as outras áreas. E assim, eu estou falando de segurança porque é onde eu estou olhando, mas para sustentabilidade também, para qualidade também. O que eu percebo é assim, eu tenho, por exemplo, um indicador, e aí várias áreas criam várias ferramentas para atuar nesse mesmo indicador. E aí cansa os gestores. É muita coisa para o gestor fazer, muita ferramenta para o gestor usar para alcançar um mesmo indicador. Então é tudo muito desencontrado. E aí, quando a gente chega para mais uma iniciativa com esse gestor está cansado. uhum. E cria uma confusão, e pior, né? Cria-se uma grande confusão nas pessoas que estão, né, ligadas a esses gestores e que sabem muito menos do que os gestores. Né? Então, se os gestores estão cansados, se os líderes estão cansados dessas iniciativas desconectadas, né? Imagina como as pessoas estão, como os liderados estão, né? Num estado ainda pior de confusão. Exatamente, Vê. E aí, algo que eu já estava entendendo também, porque eu gosto muito do campo. Posso falar, Vê? Continuar falando? Claro, por favor. Eu tive uma experiência uma vez atendendo um porto em Joinville, e aí eu estava com um consultor sênior, e eu estava aprendendo com esse consultor, né? E ele pacientemente me ensinando tudo. E a gente foi tomar café da manhã, e aí eu questionei ele, eu falei, viu, a mudança na base, ela vai acontecer a partir de uma mudança de consciência do indivíduo. A, muda... a gente precisa mexer no modelo mental desse indivíduo. Aí ele olhou assim para mim, Letícia, eu concordo com você, mas o que que você quer que eu faça? Você quer que eu treine eles um a um? E mesmo se eu colocar eles numa sala de treinamento, eu vou precisar encher quantas salas para treinar um a um? E ele me provocou a essa questão. E eu falo, Uhum. daí é, faz sentido, né? Não tem como ficar parando todo mundo da empresa para toda hora dar treinamento para conscientização. Mas aquilo ficou em mim. Falei, meu, a mudança de chave vai ser individual. O cara só vai mudar o comportamento quando fizer sentido para ele, dentro da cabeça dele. E aquilo me pegou, e a resposta dele também. Eu falei, então tá. Então, como que eu vou desenvolver a mentalidade individual desse cara para que faça sentido para que ele entenda os programas, para que ele entenda os procedimentos, para que ele entenda o que a empresa quer, que faça sentido aqui e que ele fala, agora eu entendi. Aquilo ficou me pegando e eu vivenciando as experiências, nos projetos e pensando naquilo. Só que eu já tinha a resposta, que eu venho muito com essa filosofia do cuidado ativo, lembra? Desde aquela época lá de 2000, Lembro.
eu estudando essa filosofia do cuidado ativo, né? Eu cuido de mim, eu cuido de você, eu permito que você cuide de mim. Eu já sabia que isso gerava muito consciência. Só que a hora que eu vi os níveis de modelagem de cultura, e eu vi o segundo, que eu preciso passar pelas relações humanas, senão Sim. eu não vou construir a cultura que eu quero. Eu falei, caraca, não acredito. Achei a resposta. Achei a resposta. Eu falei, meu, e aí? Só que aí eu fiquei assim, no dia que eu vi isso na formação, eu falei, tá, agora sim eu vou fazer os líderes entenderem. Só que aí, não sei se vai dar certo, né? Porque é mais uma responsabilidade para a liderança. Só que aí eu fiquei calma, ver, porque eu vi a estrutura do time. Lá na formação de segurança psicológica, e aqui você trouxe também, falei, meu, mas não tá difícil, sabe por quê? Porque esse líder, ele tem o time dele para cuidar. E se for um time muito grande, né, esse gerente, coordenador, ele vai ter as lideranças. Então ele pode pegar isso que ele entendeu que é o correto, né, que é a cultura que a empresa está criando, e ele vai desenvolver isso no time dele. E é no Uhum. dia. Então, matei a charada. E aí, ritos, né? E aí, na área de segurança, a gente tem, vê, o DDS, que a gente chama Uhum. que é diário de segurança. E aí eu casei muito com uma pesquisa que vocês enviaram para nós, do poder oculto dos times, na formação de segurança psicológica, falando, né, que os times que se reúnem diariamente ou uma vez por semana aumentam em 20% a performance. Uhum. Eu falei, não, parece que a liderança não está sabendo dessa porcentagem, não. E aí, é concreto. Eu falei, gente. Mas eu falei, por que que ele não faz o rito? Por que que ele não faz, por exemplo, o diálogo diário de segurança todos os dias? Esse e todos os outros que a organização cria, porque ele não sabe a importância das relações humanas. Porque tá tudo desconectado, né, do propósito. Aí, vê, fui amarrando tudo, fui costurando essa coxa de retalhos e fiquei super feliz, né? E aí assim, vê, eu percebo que a minha linguagem ela ficou mais clara, mais direta, e menos agressiva. Porque eu não preciso brigar. Perfeito. Eu tô falando de estrutura. E o Uhum. caminho é esse. O caminho de sucesso é esse. Né? E aí eu percebo que eles entenderam com mais facilidade também. Que maravilha. Esse é um pouco dos tropeços, das adequações. Maravilhoso. Nossa, como é bom te ouvir. Como é bom ouvir você falar dessas conexões que você fez ao longo da formação, né? Das charadas, né, que você foi desvendando e das conexões que você foi fazendo com o seu trabalho. Para mim é muito legal poder ouvir isso, sabe? Saber, né, dessas histórias. E Lê, você já começou a falar um pouquinho dos resultados, né? Mas eu queria que você dissesse mais. Quais são os resultados que você tem obtido? Eu sei que faz pouquíssimo tempo, né, que você fez a formação, acho que tem 2 meses, né? 2 meses que a formação aconteceu. E aí eu queria que você contasse um pouquinho dos resultados que a modelagem de cultura, que essa mentalidade estruturada, né, que a modelagem de cultura ela tem, né? Quais são os resultados que ela tem trazido para você, para os seus clientes, né? Enfim, para a sua carreira, de um modo geral. Vê, eles são mais qualitativos nesse primeiro momento, porque eu estou olhando muito para como eu estou fazendo a gestão Sim, dos níveis, da estrutura e de todas as ferramentas que você trouxe, mas eu sei que eu consigo quantificar, porque, né, acho que não só dentro da cultura de segurança, mas dentro da cultura organizacional a gente consegue medir os comportamentos, e até na formação de modelagem você fala que cultura de segurança, cultura organizacional é sim indicador estratégico. sim, sim, super. E quem não está lidando com a cultura dessa forma tá errando. Tá errando. Então, no meu caso de cultura de segurança, tem indicadores que a gente pode diminuir.
índice de atestados médicos, índice de afastamento, índice de acidente, índice de rotatividade, porque as pessoas se relacionando com os procedimentos, com aquilo que a empresa tem como política, como regra, dentro da cultura de segurança, e essa liderança se relacionando mais com o time, automaticamente a gente vai ter essas reduções. Então, no nível quantitativo, eu sei que é possível, só não consegui medir ainda. E no nível qualitativo, é a facilidade de vender essa ideia. Porque quando a gente fala sobre cultura, seja ela organizacional ou de segurança, parece que é algo tão grandão, né, Vê? Então, assim, nossa, é só daqui 5 anos que a gente vai conseguir um negócio. Então, acho que assim, o principal resultado que eu tive é de dar essa noção para o sponsor do projeto, para os projetos e para as áreas, para as gerências, que não é um resultado que a gente vai ter só daqui 5 anos. Isso. Esse é o principal. E que existe um caminho, que é um caminho fácil e claro, e que eu vou estar lá para apoiar esse caminho, que é a facilitação de modelagem é essa. Isso. Né? Não é daqui 5 anos que a gente vai colher os resultados. Não, a gente vai começar a trabalhar ano a ano, a gente vai ter os resultados. E no seguinte, aquilo que não dá certo, a gente vai iniciar um novo ciclo dessa modelagem para fazer esses reforços, para medir novamente. Porque acho que a pandemia veio deixando para a gente várias lições, né, sobre mudança, né? O que eu modelei esse ano, pode ser que no próximo já não sirva mais, né? E eu vou dar um cliente especificamente que eu estou atendendo. Já tem 1 ano e 2 meses nesse projeto de modelagem de cultura e sensibilização dessas crenças e valores que a gente acredita para a saúde e segurança do colaborador. Tava tudo bonitinho, de repente chega uma inovação na empresa. E aí essa inovação mexeu com todos os gestores, com todos os colaboradores, que é a melhoria contínua. Então, é um programa de melhoria contínua que várias organizações já trabalham, e esse programa de melhoria contínua, ele veio integrando políticas de várias áreas e adequando como a organização faz as coisas. E eu falei, gente, e agora? Né? Que eu já estou modelando aqui uma informação, aí chega um projeto grandão, top-down, falando como que a gente vai fazer saúde e segurança e como que eu vou adequar tudo isso aqui no meio do caminho. E aí eu fiquei tranquila, sabe, com o coração leve, Vê, porque assim, na minha cabeça, poxa, se eu não tivesse o curso de modelagem, eu ia falar assim, tudo que eu fiz até agora não valeu de nada. Só e aí, continua. com a visão de modelagem, eu falei, não, gente, eu vou pegar a carona aqui, a gente vai ganhar velocidade e a gente vai, daqui para frente, a gente vai modelar assim. Maravilhoso! E é isso, Vê, e a forma de cascatear tudo isso, né? Sim. Que não é só falar de cultura de segurança para o CEO, não é falar só sobre cultura de segurança para gerentes, para líderes. Eu preciso descer isso em todos os níveis, né? Eu preciso modelar a minha base. E o que eu percebo, assim, desde que eu tô atuando nessa área de cultura, Vê, a gente vai até a liderança, depois a gente joga a toalha. Então, aí, a formação em modelagem que mostrou para mim também que existem os níveis para modelar e dentro do cascateamento existem níveis para eu descer toda essa informação também. Exatamente. E mostrar isso para a empresa. Por que ela não quer desse nível? Ela joga a responsabilidade para o líder. Fala, líder, já entendeu? Agora vai lá e influencia o tema. Pô, E faz sozinho, né? E faz sozinho. É mais fácil para justificar para o próprio CEO, né? Falar, olha, pelo é esse. A gente vai ter que parar a produção. Que esse é o medo, né? Poxa, mas vai parar a produção para falar de modelagem, para falar de comportamento.
Nós vamos parar a produção e dimensionar tudo isso, sabe? E mostrar o resultado qualitativo que tudo isso vai trazer, de ter todo mundo na mesma página e mostrar algo que ficou muito legal, assim, para mim também, ver que não é começar do zero. Uhum. Essa visão da modelagem, que a modelagem me trouxe. Ah, tá, você vai parar a produção para falar o quê? É algo do zero? Não, a gente só vai conectar aquilo que já está acontecendo. Eu vou trazer um novo olhar, um novo entendimento, baseado em tudo aquilo que eles já fazem. A gente só Exato. vai melhorar, um upgrade da performance. Maravilhoso! É um belo upgrade, né, Lê? Ai, que incrível! E me conta uma coisa, assim, o que que você acha que melhorou na sua vida entender sobre isso, sabe? O que que ficou mais fácil para você como profissional? Ô, Vê, eu sempre fui muito comprometida com tudo que eu faço. Quero Sim. melhorar. E quando eu tenho cliente rodando na agenda, eu chegava final do dia, não tinha final do dia. Porque acabava o dia, eu ficava à noite trabalhando, madrugada, porque eu sentia que a responsabilidade de mover isso grandão, a cultura, era minha, da consultora. E aí, a Nossa. modelagem, não faz esse nossa, vê. Não, nossa, porque eu lembro de você trabalhando desse jeito. Eu lembro, de verdade. Eu lembro. Há 10 anos fazendo isso. Acho que assim, consultora, o maior aprendizado e o que melhorou foi essa leveza de entender assim que a responsabilidade de mudar a cultura não é minha. Perfeito. E aí, só de tirar isso da minha costa, hoje eu já consigo dormir no horário. Salvei uma alma. Eu tô dormindo à noite. Nossa, Lê, sensacional. E entender que essa responsabilidade ela é partilhada, ela é compartilhada, né? E o quanto é mais legal compartilhar. Uhum. É mais humano compartilhar. É da natureza humana, na verdade, né, Vê? Exatamente, é da nossa natureza compartilhar. E por isso que fica mais leve. Que lindo. Ai, que orgulho! Assim, nada é por acaso, assim, o que eu percebo, sabe? Eu acho que eu precisei percorrer todo esse caminho. Eu precisei, sabe, ver, dar essa quebradeira de cara, sabe? Dar esses escorregão. Eu precisei errar mesmo. Porque se eu tivesse feito a formação sem ter vivido tudo isso que eu vivi fazendo errado, não faria tanto Sim. sentido. Porque, assim, tem vários livros sobre cultura. Uhum. Mas Então, não é a mesma coisa. e continuei fazendo errado. Porque não adianta. Não é a mesma coisa, né? Definitivamente. E aí a formação me colocou tudo dentro das caixas. É, que bom. Que Estrutura, bom. Uhum. né? Estrutura para fazer a gestão dos projetos, para fazer a gestão de mudança, estrutura para comunicar tudo isso. E eu acredito que, assim, uma outra coisa que me ajudou como consultora é como que se diz o nó? Eu vou falar a palavra e você tenta pegar o que Tá é. bom. Me deixou segura e me deixou com propriedade, sabe? Com propriedade, Sei. para falar, gente, sai da cabeça da Letícia. Isso aqui Perfeito. tem história, ó, de bastante tempo, né? Esse caminho aqui, essa estrutura. Se não fizer, a gente vai só falar que tá fazendo. É. E chega disso, né, Lê? Chega, né, de ficar só cumprindo formalidades, sei lá, ficar só tirando cumprindo as tarefas do checklist, né? Sem ter um resultado efetivo, né? Sem ter algo que conecte de fato, né? As pessoas aos resultados, né? Por meio dessa cultura.
Enfim, chega disso, né? Quando eu decidi começar a fazer essa formação, foi depois que eu já estava há um bom tempo fazendo a formação de segurança psicológica, né? E eu comecei a ver os profissionais de RH assim, sem saber como linkar tudo, sabe? Sem saber como juntar todas as pontas. E eu sabia, só que eu estava quieta, né? Aí a minha responsabilidade começou a me chamar, sabe? Falou, tá bom, e agora? Agora você precisa ensinar sobre isso, né? E, e ver o quanto isso está fazendo sentido, sabe? Para quem está aprendendo, né? E eu fiquei pensando, nossa, eu deixei isso guardado há mais de 10 anos. Pensa bem, que loucura, né? Mas é justamente isso, chega de fazer iniciativas que não se conectem de fato com as pessoas e que não traga de fato os resultados que a empresa precisa, né? Ô, Vê, e assim, eu sei que tá finalizando o horário já, mas é que eu tô sentindo aqui no meu coração de falar algo assim em relação à modelagem ainda. Uhum, Tempo? Tem? O quanto tudo isso, Vê, é humano. Se a gente não respeitar essa estrutura, esse caminho, a gente vai gerar muito burnout, muito adoecimento mental, muito acidente, porque a gente vai estar fazendo para cumprir o que, o que precisa ali da minha função, mas não de um propósito maior, porque a cultura da organização, ela vem para sustentar tudo isso, esse cuidado com as pessoas. é, E se olhar para a cultura, que é o cuidado com as pessoas, a gente só vai olhar para o resultado, sabe? Para o número. E assim, como eu estou olhando, assim, vivenciando as organizações nesse sentido, não só de saúde mental, da gestão emocional, mas também dos acidentes e das fatalidades, a gente vai continuar perdendo nossa gente, perdendo gente, uhum, pai de família. é, Pode ser, né, meu pai, seu pai, as mães de família, pode ser meu irmão, pode ser meu primo, que está ali no processo, e é o que eu falo assim, para a gente ter o carro que a gente tem na garagem, para a gente ter o alimento que a gente tem em casa, para tudo como funciona hoje as indústrias aí, né? Nos seus processos. E se a gente não começar a cuidar da cultura, cuidar dessas pessoas, eu acho que a gente está machucando a gente mesmo, entendeu? uhum, Porque, sabe, eu vejo assim como no todo, né? É a consciência da empresa, a consciência, se a gente não cuidar da cultura, que é a consciência da empresa, a gente não vai estar cuidando das pessoas que estão lá dentro, mas se esse produto chega até a minha casa também, essa consciência me afeta também. exato, exato. A gente está conectado, né? Tá todo mundo conectado, né? Então, se tem alguém se ferindo, eu estou me ferindo também, né? E essa consciência coletiva, definitivamente, ela precisa ser trazida para dentro do mundo do trabalho, né? E o papel, a responsabilidade desse líder de entender a importância de ele se desenvolver, É, para ele ter essa clareza e ir para as relações e para a liderança dele consciente dessa responsabilidade dele no time e na organização, responsabilidade dele com o desenvolvimento de mentalidade dessas pessoas para que a coisa aconteça como tem que acontecer, porque ela tem que acontecer, né? Mas que ela aconteça da forma mais humana possível, uhum, compreender aquele outro que está lá do outro lado. Você entende? Como que ele funciona, o que que ele está sentindo, o que que ele está pensando. E dentro é, dessa relação vai trazendo todo esse senso de integração, de pertencimento, de inclusão. Sem esse processo da modelagem, da cultura prevalecendo, suportando a estratégia, a gente vai ter só a estratégia e o resultado. Você entende? É trazer mais consciência da importância de tudo isso para dentro da organização, da cultura. Cultura. exatamente. E a cultura é o que cuida das pessoas, né? É o que cultiva o humano dentro da organização, né? E, e as pessoas, esse humano, né? Ele se caracteriza pelas relações.
Não tem nada mais humano em nós do que as nossas relações. Não tem nada, né? Nada. Nós nos caracterizamos por, né, como seres humanos justamente por causa das relações que nós somos capazes de nutrir. Né? E a Cintia até colocou isso aqui, né? As pessoas falam em produtividade sem perceber que os resultados só acontecem se os relacionamentos existirem. Uau! É exatamente isso que a gente está dizendo, né? Ai, é muito bom a gente poder falar sobre isso, sabe? Por muito tempo eu também tive receio de falar sobre essas coisas abertamente, como eu falo hoje. Tive mesmo, né? Receio de saber como é que eu seria recebida, de como, sei lá, nas empresas receberiam isso, né? Até os profissionais de RH, os líderes, né? Mas está sendo muito melhor do que eu imaginei, sabe? De verdade, assim. Está sendo muito melhor. E você percebe, assim, você se sente, né, uma profissional que faz mais diferença hoje, né, que é mais relevante, que é mais estratégica do que antes? O que você acha? Vou ver, esse entendimento, ele com certeza me deixou mais estratégica e me deixou mais à vontade para eu ser quem eu sou dentro das iniciativas. Assim, o mundo corporativo, eu sei que você sabe também, ele leva a gente para uma padronização de uma seriedade, sabe? Uhum. Uma seriedade, do 2 mais 2 é 4. E assim, eu me senti mais relevante por meio de toda essa estrutura, porque eu sei que tudo isso é estratégico, né? Tudo isso tem um porquê, tudo isso tem um estudo, tudo isso tem uma base. Só que o porquê de tudo isso tem sintonia com quem eu sou. O porquê de eu modelar a cultura, o porquê de cuidar da cultura, o porquê de eu respeitar esses níveis de desenvolvimento. O porquê de eu cascatear uma cultura adequadamente. É. Tudo isso, se eu olhar por que a organização quer fazer tudo isso, está relacionado com os meus valores e com aquilo que eu busco, que é para trazer consciência individual para as pessoas, de dar sentido o que eu estou fazendo aqui nessa função, o porquê que eu tenho que fazer isso daqui, quais ferramentas que eu tenho que utilizar para fazer isso daqui, e eu fazendo bem isso daqui vai me gerar qual resultado? E se eu gerar Exato. resultado, eu vou ter esse tipo de engajamento, de relação com esse resultado, eu vou ser reconhecido ou não. Então, é para dar sentido, para respeitar as pessoas, para colocar ela confortavelmente no lugar delas, consciente daquilo que elas são e daquilo que elas precisam fazer naquele momento. É para isso, para gerar consciência individual no momento presente. A partir do momento que esse indivíduo tenha consciência do que ele precisa fazer, do como ele tem que fazer, ele vem para um estado de presença. O contrário disso não, ele vai no automático. Ele vai tocando a coisa. E a partir do momento que ele entende, ele está presente. E as coisas só acontecem no momento presente. Uhum. Né? Então ele se conecta com o jogo. É. Ele se conecta com o propósito daquele time, ele se conecta com o propósito da organização. E ele, que é uma parte, ele colabora com o todo. E aí, eu vai finalizar aqui, eu tive uma experiência, eu fui na fábrica, sabe? Uhum. A gente foi testar uma ferramenta que a gente tinha, e aí eu fui na fábrica, e aí eu fiz uma abordagem para 4 pessoas sobre como que eles estavam se cuidando, se eles conheciam a atividade que eles estavam fazendo, quais EPIs que eles precisavam para fazer aquela atividade, quais eram os riscos daquela área, e comecei a conversar com eles, e eu vi que os 4 sabiam das atividades que eles precisavam realizar, sabiam os riscos daquela atividade, sabiam os EPIs daquela atividade e ainda tinham sugestões para oferecer sobre segurança do trabalho naquela abordagem. Fiquei muito feliz com as sugestões que eles trouxeram. E aí tinha um movimento que eles estavam fazendo, o colaborador estava em cima de um caminhão e aí encaixando um bag, uma sacaria, num Uhum. garfo de empilhadeira. Então a empilhadeira vinha, subia o garfo, encaixava o garfo e ele colocava a alcinha do bag para entrar nesse garfo. E o colaborador fazia isso manual. E aí, a hora que a empilhadeira ia sair, ela fazia esse movimento. E o colaborador ficava aqui. E aí, o garfo da empilhadeira passava do lado da cabeça do cara e descia. Eu falei, meu Deus do céu,
o garfo vai bater na cabeça do cara, né? O que pode acontecer? Eu falei, viu, você tá consciente de que esse movimento acontece? Ele falou, eu tô consciente, mas eu confio no meu colega. Sempre quando consegue, bato 2 vezes no garfo da empilhadeira e a gente é muito conectado. Eu confio nele, eu confio no trabalho dele. Só a hora que eu bato no garfo da empilhadeira é que ele faz o movimento e desce. E eu ouvindo aquilo, eu queria sair correndo da área, porque eu ia chorar, porque eu ouvi a palavra confiança. Daí eu falei, gente, a confiança dele no colega, hora que está descendo a matéria-prima do produto, faz com que a empresa seja essa gigante e que não tenha cérebro, mas garfo de empilhadeira, sabe? Então, aí eu fico pensando, eu falei, gente, a gente precisa cuidar das pessoas, sabe? Porque tem coisa, Vê, que o EPI não vai ajudar, mas as relações ajudam. As relações protegem, sabe? Que incrível isso. Muita coisa, Vê. Nossa. Meu ser não dá conta. Que incrível, né? Que incrível essa leitura que você faz, entende? Essa consciência, né? E, nossa, a gente não podia encerrar de um jeito melhor essa live. Ai, gratidão, de verdade, assim. Que bom ter você perto, ter você junto nesse propósito. Não podia ser diferente. Eu te digo isso, né? Você sabe que eu já te falei isso. Não podia ser sem você. Obrigada, de verdade, por trazer tanta luz assim por onde você passa. Eu fico muito emocionada, de verdade, e muito grata. E para quem entende, no topo do elevador do morto. Topo depois da gratidão. É. Tô no puro amor aqui, viu, Vê? E assim, não sei se vai criar live ou não. Agradeço Já. você. Meu coração, Vê, ele tá se sentindo seguro para fazer essa caminhada. Eu tinha muito medo de pisar no mover da cultura organizacional. Hoje é uma causa minha e o meu coração tá em paz. Tá em paz, porque eu sei que eu não tô sozinha. Não. Eu tenho você, eu tenho essa comunidade e eu sei que tudo isso tem um propósito muito maior, muito grandioso. E Sim. eu estou me colocando a serviço de tudo isso. Então, gratidão por trazer essa leveza para o meu ombro profissional e por trazer essa segurança para o meu coração. Gratidão. Ai, que incrível. Nossa, que incrível. Eu que agradeço, de verdade. Vocês têm me dado muita força para continuar, vocês não têm noção, de verdade, vocês não têm noção do quanto. Mas a gente vai só aumentar essa tribo, não tenho dúvida disso, porque tem muita gente esperando por nós, é o que eu estou dizendo. Tem muita gente esperando por nós, sabe? E por nós, né, e por todas essas pessoas que vão se juntar a nós ainda, não tenho dúvida disso. Porque tem muitos profissionais de RH, consultores de RH que também se sentem sozinhos, sabe? E não tem uma estrutura, né? E acho que a modelagem de cultura, ela é essa estrutura que a gente está precisando para melhorar esse mundo do trabalho, né? Que a gente já sabe que o que aconteceu até aqui não deu muito certo, né? E agora a gente tem como melhorar tudo isso. E, nossa, foi maravilhoso ter você aqui para finalizar essa sequência de lives. Muito obrigada, de verdade. Foi incrível. Gratidão. Conta comigo. Gratidão. Com certeza, e você comigo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Essa live vai ficar salva, ainda bem, né? Então vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem para inspirar outras pessoas, porque uma coisa que eu costumo dizer é que a gente está muito carente de inspiração, né? De referências. Então, essas lives elas têm esse intuito também de trazer referência e inspiração para outros profissionais. E a gente segue junto por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana. Lê, gratidão mais uma vez. Bom descanso. Bom saber que você está descansando, viu? Um beijo, gente. Beijo, Lê. Tchau, tchau.